Audiência de justificação de posse. Você sabe para que serve essa audiência? Olha, provavelmente sim. Mas será que você domina o passo a passo da audiência de justificação de posse e sabe identificar as grandes armadilhas que podem estar presentes nessa fase processual? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a dominar essa audiência, vou te ensinar o passo a passo da audiência de justificação de posse e te deixar preparado para algumas armadilhas que podem estar presentes, e isso tudo certamente vai te ajudar a se sair muito bem na audiência e até mesmo obter a liminar de reintegração ou de manutenção de posse. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal, porque aqui semanalmente eu compartilho dicas práticas para você que advoga ou quer advogar em inventários, em direito imobiliário e em direito das famílias. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Audiência de justificação de posse. Primeira coisa que você tem que entender é que essa audiência está prevista no procedimento especial das ações possessórias. Esse procedimento especial está previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC. Quando você ajuizar uma ação de reintegração de posse ou uma ação de manutenção de posse, você tem que observar um detalhe muito importante. Se a sua ação foi proposta a menos de 1 ano e 1 dia da data do esbulho ou da data da turbação, essa ação é chamada de ação de força nova e, portanto, você vai poder se valer do procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC. E é nesse procedimento que está prevista a audiência de justificação de posse. Quando você requer uma liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse, você precisa nessa petição, na petição inicial em que você vai requerer essa liminar, você precisa demonstrar alguns requisitos. Esses requisitos para a obtenção de uma liminar de reintegração de posse ou uma liminar de manutenção de posse estão previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Eu vou colocar na tela o artigo 561 do Código de Processo Civil para você acompanhar comigo. Diz o artigo 561 do CPC: incumbe ao autor provar a sua posse. 2. A turbação ou esbulho praticado pelo réu. 3. A data da turbação ou do esbulho. 4. A continuação da posse embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. Muito bem, esses são os requisitos para que você obtenha uma tutela provisória, uma liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse. Perceba você que nesse artigo não há nada falando sobre perigo, sobre o risco de prejuízo, de dano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O que significa dizer que essa liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse no procedimento especial das ações possessórias é uma tutela provisória de evidência. Você não precisa provar a urgência. Basta você provar esses 4 requisitos. Basta você provar a posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse no caso de reintegração ou a manutenção na posse em caso de turbação. A perda da posse em caso de esbulho, aliás, e a manutenção em caso de turbação. Tudo vai depender da ação que você vai propor, se é uma ação de reintegração ou se é uma ação de manutenção. Muito bem, aqui vai uma dica muito importante. Sempre que você apresentar uma petição inicial em ação de reintegração ou de manutenção de posse pedindo uma liminar, coloque um pedido subsidiário. Que pedido subsidiário? Caso Vossa Excelência entenda que os elementos apresentados, as provas apresentadas, não são suficientes para a demonstração de todos os requisitos previstos no artigo 561, requer desde já a designação de uma audiência de justificação de posse. Esse pedido é muito importante. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Civil diz que se os requisitos não estiverem todos preenchidos, ou seja, se faltarem elementos para a concessão dessa liminar, o juiz deve designar a audiência de justificação. Então você já faz essa advertência ali. Juiz, se o senhor entender que os elementos não são suficientes, designe uma audiência de justificação de posse. Se o juiz não designar, cabe agravo de instrumento. Muito bem, qual é o objetivo da audiência de justificação de posse? Você conseguir demonstrar o preenchimento desses requisitos por prova oral, por meio de testemunhas. Você já vai tentar provar por meio de documentos. Se esses documentos não forem suficientes, o código permite que você, em uma audiência de justificação de posse, prove esses requisitos
por meio de testemunhas. E essa dica prática é muito importante para você colocar na sua petição inicial. Vamos imaginar que o juiz defira então o seu pedido e, por hora, não defira a liminar em reintegração de posse ou manutenção de posse, mas defira a audiência de justificação de posse. Deferida a audiência e designada a audiência, apresente o rol de testemunhas. Embora o Código de Processo Civil não diga expressamente que é dever da parte autora juntar o rol de testemunha, eu sugiro que você apresente, exatamente para evitar qualquer alegação do réu de preclusão, de nulidade, etc. Então você, dentro do prazo de 15 dias após a designação da audiência, você vai juntar o rol de testemunhas. Professor, um número interessante de testemunhas. Sinceramente, eu acho que 3 testemunhas é um número suficiente para você provar os seus requisitos. Não vale a pena levar muitas testemunhas, você tem que saber selecionar bem as testemunhas, somente aquelas que conhecem a realidade fática, conhecem e podem confirmar a posse do seu cliente, podem confirmar a turbação ou esbulho e a data da turbação ou do esbulho. Essas são as testemunhas mais importantes para a sua audiência de justificação. No dia da audiência, esteja preparado para formular as perguntas para essas testemunhas. Lembre-se que o objetivo da audiência é provar a posse do autor. Portanto, foque nas perguntas que tenham a ver com os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, porque o seu objetivo é provar para o juiz o preenchimento desses requisitos. Cuidado para você não tangenciar demais. Cuidado com elementos periféricos, foque nos requisitos. E como é a dinâmica da audiência? Bom, primeira coisa, você entra na sala de audiência, o juiz certamente vai querer saber se as testemunhas estão presentes, então as testemunhas chegarão à audiência. Vale lembrar que você, inclusive, ao apresentar o rol de testemunhas, você pode dispensar o juiz da intimação, portanto, se são testemunhas em relação às quais você tem um bom contato, você pode simplesmente dispensar a intimação e dizer que as testemunhas comparecerão espontaneamente, independentemente de intimação. Caso haja alguma testemunha em relação à qual você precisa eventualmente ali de uma intimação, aí você vai requerer expressamente ali na sua petição a intimação. Cuidado, porque pode ser que o juízo ele entenda que deve ser aplicada a regra geral do Código de Processo Civil, que diz que cabe ao advogado intimar por meio de uma notificação as testemunhas. Então eu sugiro que você procure diligenciar dessa forma, evitando-se assim uma intimação judicial, até para que você consiga de forma mais rápida a organização e, consequentemente, o comparecimento dessas testemunhas na audiência. Muito bem, então o juiz vai perguntar: as testemunhas estão presentes? Sim, excelência, as testemunhas estão presentes. Muito bem, vamos ouvir as testemunhas. Pode ser que o juiz queira ouvir um pouco as partes. Então o juiz vai ouvir a parte autora e depois a parte ré. Sim, a parte ré deve ser intimada e citada para essa audiência, ela deve comparecer. Se ela for devidamente intimada e não comparecer, a audiência deve ocorrer normalmente, porque ela foi devidamente intimada. Muito bem. O juiz pode querer ouvir a parte autora, pode querer ouvir a parte ré, mas isso não é obrigatório. E em seguida o juiz passará a oitiva das testemunhas levadas pela parte autora ou as testemunhas arroladas pela parte autora. O juiz vai formular perguntas para essas testemunhas, em seguida para cada testemunha, em seguida a parte autora e em seguida a parte ré. Lembrando que é uma testemunha de cada vez. Então, testemunha número 1, juiz formula perguntas, depois o autor formula as perguntas, depois o réu formula as perguntas. Testemunha número 2, juiz, autor e réu, e assim por diante. Pode ser que o juiz não formule nenhuma pergunta de início e já passe a palavra para a parte autora, para o advogado da parte autora, para formular as perguntas. Lembrando que o réu, claro, ele também tem direito de formular perguntas para as testemunhas arroladas pelo autor. Agora, cuidado, é possível que o réu compareça à audiência de justificação de posse e leve testemunhas e diga: juiz, eu trouxe também testemunhas. Você, como advogado ou advogado da parte autora, vai impugnar. Excelência, pela ordem. À luz do procedimento especial de jurisdição contenciosa, das ações possessórias, procedimento previsto no Código de Processo Civil, a audiência de justificação de posse tem por objetivo provar a posse do autor e provar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A audiência de justificação de posse não tem por objetivo antecipar uma instrução processual, razão pela qual não cabe nessa audiência a oitiva de testemunhas do réu. Nesse sentido, excelência, é um entendimento doutrinário majoritário
e o entendimento também jurisprudencial majoritário. Legal? Então você vai apresentar esse tipo de impugnação. Se o juiz indeferir e ouvir as testemunhas do réu, cabe, obviamente, depois agravo de instrumento no prazo ali de 15 dias para, eventualmente, você obter a nulidade daqueles depoimentos, conforme o caso. Lembrando que você vai ter também um desafio grande nesse agravo de instrumento, porque não há previsão expressa de agravo de instrumento para essa questão lá no artigo 1015 do CPC, tá bom? Mas o correto é o juiz não admitir a oitiva de testemunhas do réu. Terminada a audiência, há duas possibilidades para o juiz. Ele já pode proferir a sua decisão de deferimento ou indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse, ou determinar a conclusão dos autos para decisão. Se ele proferir a decisão, deferindo ou indeferindo a liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse, já começa a contar o prazo de contestação ali para o réu. Se ele fizer os autos conclusos, você vai esperar e ele vai proferir a decisão deferindo ou indeferindo essa liminar. Lembrando que contra essa decisão de deferimento ou de indeferimento, cabe agravo de instrumento, porque o artigo 1015 do CPC prevê expressamente o agravo de instrumento contra a decisão que verse sobre tutela provisória. E a liminar em reintegração de posse ou em manutenção de posse é uma tutela provisória. Legal? Essa é a audiência de justificação. Se você gostou desse vídeo, já dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever neste canal, porque semanalmente eu compartilho dicas práticas de direito imobiliário, sobre inventários, sobre processo civil e sobre ações de família e direito de família de uma forma geral. E eu vou te dar 2 presentes, 2 vídeos para você assistir agora que vão complementar esse seu estudo. Primeiro vídeo, reintegração de posse. Eu falo sobre o passo a passo da reintegração de posse. E o segundo vídeo, como regularizar bens imóveis. Você que advoga ou pretende atuar nessa área de altos honorários que é o direito imobiliário, vale a pena você assistir a esses 2 vídeos. Tá legal? Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.